Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Reginaldo. E nessa aula de hoje a gente vai ter uma continuação daquele conteúdo. Nós vamos falar de ângulos, de medidas de ângulos, ok? Prestem bastante atenção. Tá? O que vem à cabeça quando eu visualizo a palavra ângulo? O que vem à cabeça de vocês quando vocês visualizam a palavra ângulo? Então, vamos lá, vamos fazer a definição. Afinal, o que é um ângulo? Então, é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Já falamos sobre isso. Essas semirretas são os lados do ângulo, o ponto de onde elas partem e o vértice do ângulo. Já falamos tudo sobre isso, já não falamos, pessoal? Então, vamos lá. Tá. Aí tem um exemplo bem claro, tá? E a gente vai estar falando agora a respeito disso, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Desse lado, olha aqui, ó. Eu tenho esse lado aqui, tá? E tenho esse lado aqui. São duas semirretas que têm o mesmo ponto de origem. Aqui o ponto de origem dela, ó, tá? Aqui é a origem. O que é a origem? É da onde é o princípio, da onde elas partem. E nós temos o lado A e o lado B. E aqui nós temos o vértice, tá? Por isso nós estamos falando assim, ó, qual é a notação? Aqui, ó, ângulo AOB. Lembrem que todo ponto da semirreta é marcado com a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bem? Eu não posso colocar letra minúscula. Todas são letras maiúsculas, ok? E lembrando que aqui é o ângulo, né? Então aqui eu tenho o ângulo, ó, AOB, certo? E o chapeuzinho aqui no O, porque é onde que forma o ângulo, que é o vértice, né? Aqui é o vértice, então o Ozinho com o chapeuzinho lá é o vértice. Tranquilo, pessoal? Vamos passar para o próximo aqui. Nessa aqui agora, eu vou ensinar vocês a trabalhar com o transferidor. Muita gente tem um transferidor em casa, né? É pedido para vocês comprarem esse transferidor e a maioria dos alunos não sabe como usa esse transferidor. Então vamos lá, como usar o transferidor? Para medir um ângulo, devemos colocar o centro do transferidor. Olha aqui, ó, o centro do transferidor é isso aqui, ó. Tá, pessoal? O centro dele aqui, todo transferidor tem uma marcação no centro dele aí. Você vai colocar o centro do transferidor, que é aqui, tá, pessoal? Olha aí, ó, colocar o centro do transferidor sobre o vértice, né? O vértice do ângulo. Olha aqui, ó, esse ângulo ele continua para cá, ó, tá? Esse ângulo aqui, essa semirreta continua para cá, essa semirreta continua para cá e aqui forma o ângulo, ok? Tá, e aqui é o vértice, ó. O vértice é o encontro de duas semirretas. Tudo bem? Então, eu fazendo isso aqui, tá? Eu vou conseguir medir. E não posso esquecer também de colocar aqui, ó, encaixar o diâmetro do transferidor sobre os lados, como mostra a figura aqui, ó. Tá vendo que o transferidor tá no rumo certinho aqui de um dos lados, né? Então, se eu pegar esse transferidor e virar ele aqui, tá? Ele vai dar a mesma medida ainda. Então, vamos colocar. A gente colocou aqui no canto, né? Bem no centro do transferidor, uma das semirretas aqui no lado, e a gente vai contar, ó, 10, 20, 30, 40, 50, olha lá quanto deu, 120 graus. Isso aqui é um ângulo obtuso. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Tá, aí eu dei dois exemplos aí, ó, duas figuras aí com atleta fazendo um exercício, né? Então, olha aqui, ó, olha esse ângulo que ele tá nele aqui, ó, tá? Vamos imaginar aqui, olha esse ângulo que ele tá nele aqui, ó. Vamos falar que tem uma semirreta para cada lado, tá? E isso aqui forma um ângulo de 180 graus. E esse aqui, olha aqui, ó, aqui forma um ângulo de 90 graus. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Muito simples. Vamos para o próximo. Tá, nesse caso aqui agora, gente, nós vamos falar um pouquinho das medidas dos ângulos e quais são esses ângulos, né? Nós já falamos aí, ó, eu falei lá atrás, nulo. O que é um ângulo nulo? O ângulo nulo tem um valor igual a zero, tá? Olha aqui, é só essa abertura aqui, é só essa linha, ó, só esse segmento, ok? Tá? Ele não faz nenhum ângulo, então esse é um ângulo nulo, tá? E nesse caso aqui nós temos um ângulo de 40 graus. Nós temos duas semirretas que têm o mesmo ponto de origem que é aqui, formam um ângulo de 40 graus, que é um ângulo agudo. Não esquecendo que o oposto do ângulo é o vértice, né? Eu coloquei aqui para vocês ainda, aqui, ó, o oposto do ângulo. Nós temos um ângulo aqui de 30 graus e o oposto dele, do ângulo, é o vértice. E aqui nesse aqui, olha aqui, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, que é representado também por essa
caixinha aqui, né? Esse quadradinho com um pontinho aqui. Todo ângulo de 90 graus vem com esse aqui, ok? Todo ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, possui esse quadradinho com um pontinho aqui em cima, ok? Vamos para o próximo aqui, ó. Obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso, ele está entre 90 e 180 graus, ou seja, ele é mais de 90 e menos de 180. Isso é um ângulo obtuso. Olha a abertura dele aqui, ó. Olha aqui a abertura dele, tá? Aí, tá vendo que aqui era 90, ele tá para cá um pouquinho. Então, ele é um ângulo, um ângulo obtuso, tá? E um ângulo raso? Um ângulo raso tem um valor igual a 180 graus, tá? Nós temos duas semirretas, aqui o ponto de encontro das duas semirretas aqui, né? E eles formam um ângulo de 180 graus. Muito fácil, né? E uma volta inteira? Uma volta completa é 360 graus. Aqui, ó. Aqui nós não temos 90 graus. Aqui nós não temos 90 graus. Aqui nós não temos também 90 graus. E aqui também nós não temos 90 graus. Aqui também nós não temos 90 graus. Então, 90 mais 90, 180. 180 mais 180, 360 graus. Que é uma volta completa. Muito simples, não é? Então, vamos passar para o próximo? Tá. Agora, nós vamos falar de ângulos complementares, tá? E ângulos suplementares, tá? O que é isso, professor? Tá. Definição de ângulos complementares. A soma de dois ou mais ângulos, formando 90 graus, forma o ângulo complementar. Tá. Eu dei um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um ângulo. Olha aqui, esse aqui, ó. AOB. Né? Ó, então vamos lá, ó. O ângulo A tá aqui, OB tá aqui, não é? AOB mais BOC, aqui, BOC é igual a quanto? Quanto vale meu ângulo BOC? Não é 55 graus? Tá aqui, ó, 55 graus. Quanto vale o meu ângulo AOB? Não vale 35 graus? Ah, então se eu somar esses dois ângulos e eu obtiver 90 graus, eu tenho um ângulo complementar, ou seja, um complementa o outro. A soma de dois ou mais ângulos, formando 90 graus, forma um ângulo complementar, tá? Aqui embaixo também é o mesmo exemplo, a mesma coisa. Eu somei aqui, ó, eu tenho aqui ó, o ângulo aqui, ó, DOE, aqui, ó, DOE, 70 graus, tá? Aqui, ó, tá? E o outro, mais EOF, ó, EOF, 20 graus, 70 mais 20, 90 graus. Então, ângulos complementares. Quando eu somar as medidas de todos os ângulos de uma figura geométrica e der 90 graus, eles são ângulos complementares, beleza? Agora nós vamos passar para os ângulos suplementares, tá? Vamos lá nos ângulos suplementares. O que é um ângulo suplementar, professor? Já é diferente do complementar. Complementar ele forma 90 graus. Suplementar, 180 graus. Então, a soma dos ângulos, aqui, ó, esse ângulo mais esse ângulo, se eu somar os dois, olha aqui, ó, 114 mais 66, 180. Então, esses ângulos são suplementares. Outro exemplo aqui embaixo, olha aqui, ó. Nesse aqui, ó, aqui forma um ângulo, né? E aqui forma outro ângulo. Esse aqui mede 40 graus e esse aqui mede 140. Então, 140 mais 140, 180. Então, são ângulos suplementares. Assim, olha, vamos imaginar, o ângulo AOB é o suplemento do ângulo BOC e vice-versa, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo. Tá, eu já dei um exemplo aqui agora, ó. Eu vou fazer esse aqui agora, tá? Para vocês não terem dúvida nenhuma do que é para ser feito aí. Calcule a medida representada pela letra grega em cada uma das figuras. Então, olha aqui, ó. Quanto que mede isso aqui? Não mede 40 graus, pessoal? Isso aqui não mede 40 graus. Esse ângulo aqui que eu fiz, ó, 40, não posso esquecer o grauzinho aqui. Esse aqui não é 40 graus? Não está explícito aqui, não está indicando que esse ângulo mede 40 graus? E esse aqui, pessoal? E esse aqui? O professor Rinaldo falou assim que quando vier um quadradinho aqui, ele quer dizer 90 graus. Então, vou colocar aqui, ó, 40 graus mais 90 graus, tá?
Tá, então o que está faltando? Está faltando esse lado aqui, ó. Então, se eu sei que quando eu tenho o encontro de duas semirretas, né? Olha aqui, ó, aqui não tem 180 graus nisso aqui, e eu já peguei aqui, ó, 40 mais 90 não dá 130 graus. Para me inteirar 180 está faltando quanto? Ah, então, professor, é só fazer 150 menos 180 menos 130, dá quanto? Mais 50 graus. Então, aqui, ó, 130 mais 50, 180 graus. Muito fácil, não é, pessoal? Tá. Agora, outro exemplo aí, vou mostrar para vocês agora. Eu vou ler isso aí e vou explicar para vocês agora o que é para ser feito. Tá, vamos lá. Os microprocessadores das placas de computadores realizam milhões de cálculos por segundo. Para evitar uma possível sobrecarga de calor, é utilizado um sistema de controle de temperatura dos hardwares, os coolers. A placa de vídeo de um computador tem 2 coolers. Cada cooler é formado por 12 pás. Quanto mede o ângulo formado entre as pás consecutivas desse cooler? Nós sabemos o que é consecutivo, né? Consecutivo é um após o outro. Então, eu vou fazer aqui, ó. Não vai ficar certinho não, mas é para vocês entenderem, ok? Vamos lá, aqui, ó. Um cooler, ele é redondo, né? Vamos imaginar aqui. Tá, e ele está falando que ele dividiu esse cooler, tem 12 pás, né? Então, vamos imaginar aqui. Não vai dar certinho não, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então vou ter que fazer mais, é 12, tá? Aqui, e vamos fazer mais um aqui só, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então o que eu faço? Eu pego 360 graus, divido por quanto? Por 12, vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Uma subtração dá 0. Sobrou esse 0 aqui, eu desço ele aqui, eu não posso dividir, então eu acrescento ele aqui, ó, tá? Então, cada pá mede 30 graus. Uma pá, quantas pás? Não são 2 pás consecutivas? Então, tem aqui, essa aqui mede 30 graus, essa aqui mede 30 graus, então 30 mais 30, 60 graus. Muito fácil, não é, pessoal? Tá, e a última? A última aqui, ó, vamos lá, vamos entender essa aqui agora, pra gente finalizar, tá bom? Tá pedindo aqui, falando aqui, ó, que esse ângulo é um ângulo reto, mede 90 graus? Não, pessoal, não mede 90 graus. Por que não mede 90 graus? Porque para ser 90 graus ele tinha que estar retinho aqui, ó, tá? E ele não tá vendo? Então, tá vendo aqui? Ele tinha que estar retinho aqui, ó. E ele não tá, então não é 90 graus, é menos de 90 graus. Então, esse aqui é um ângulo agudo, tá? Muito fácil, qualquer dúvida, vejam o vídeo novamente. Qualquer dúvida, me procurem, estou à disposição de vocês.